Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula muito importante, né? Vamos falar agora sobre os serviços da arquitetura. O que são os serviços, né? São tudo que a gente tem à disposição para nosso desenvolvimento, né? Tanto desenvolvimento de aplicativo, desenvolvimento de software, desenvolvimento web, seja lá qual desenvolvimento que for, back-end, nós temos ferramentas e temos serviços. Hoje nós vamos começar a falar sobre serviços. Temos alguns serviços que são importantes, tá? Serviços que fazem parte de todo o desenvolvimento, vai fazer parte da tua vida para sempre, né? E o serviço mais importante de todos é o que a gente chama serviço 1 dos, tá? É o serviço web. O que é web, né? É a própria internet. Aí você vai falar assim, poxa, mas eu já sei o que é internet, por que eu tenho que aprender internet para poder desenvolver? Porque hoje a gente trabalha com arquiteturas modernas, desenvolvimento moderno, e hoje você precisa saber como a internet funciona, né? Como que é todo o mecanismo, quais são os protocolos, como que as ferramentas se comunicam, né? Porque hoje todo software que é desenvolvido, ele é desenvolvido para rodar online, né? Querendo ou não, esse software tem que funcionar online, ele tem que funcionar consumindo ali uma nuvem, consumindo uma página de internet, consumindo alguma coisa. Então ele tem que estar rodando online, né? E você precisa entender como que a internet funciona para poder saber dimensionar o seu app. Sabe, uma das funções de todo arquiteto, né, quando ele vai desenvolver um sistema, né, quando ele vai criar uma nova solução, ele precisa pensar, né, como que isso vai ser distribuído, como que isso vai ser entregue, né? Porque você pensa assim, né? Hoje tudo tem que ser dimensionado e tudo tem que ser pensado em custos, né? Imagina que eu tenho um aplicativo para celular, tá? Então vamos pegar aqui, ó. Perfeito, ó, vamos supor aqui, eu tenho um aplicativo para celular. Esse meu aplicativo aqui, ele permite que as pessoas façam compras dentro do meu aplicativo. Então eu tenho ali uma lojinha de roupas, tá? Então vamos supor que eu tenho uma lojinha de roupa aqui dentro do meu app. Então eu permito que o usuário, ele consuma as coisas, né? Ele compre ali através do meu aplicativo. Então a gente pensa no seguinte, né? Então eu tenho aqui um usuário, né? Então eu tenho aqui uma pessoa. Vamos chamar ele aqui de usuário. Esse meu usuário, ele está utilizando o celular para utilizar o meu aplicativo, né? Então eu tenho o usuário, beleza, perfeito. Aqui está meu app, então ele abriu o meu aplicativo. Mas como que o meu aplicativo funciona, tá? Para o meu aplicativo poder se comunicar com qualquer outra coisa, com qualquer serviço, com qualquer chamada de fora, a gente precisa de uma coisa que a gente chama de internet. Né? Então, sem a internet, né? Ou seja, sem o serviço web, né? Sem essa rede de computadores, a gente não consegue se comunicar com nada, né? Então a gente consegue imaginar o seguinte, né? Então, o meu aplicativo aqui, então o usuário, vamos supor que ele está na casa dele, né? Então, se ele está na casa dele, então provavelmente ele vai estar utilizando ali um roteador, né? Que vai permitir ele acessar a internet, né? Então vamos por aqui, ó. Opa, andou um pouquinho a tela, vamos voltar. Então aqui, como que funciona, né? Esse celular via Wi-Fi, né, que eu tenho aqui na minha casa, ele está conectado à internet global, ou seja, a internet do mundo, né? Mas como que isso acontece, né? Então a gente tem uma estrutura aqui, né? Então eu tenho primeira coisa para a internet funcionar são os meus dispositivos conectados, né? Então vamos aqui, vamos supor que esse cara aqui ele está conectado então a um provedor de internet, né? Ou seja, Vivo, desktop, qualquer um, tá? Qualquer tipo de provedor aí que vai te permitir acessar a internet, tá? Então vamos achar um símbolo legal aqui, só pra gente colocar. Legal. Então esse roteador, ele está configurado e está conectado a um provedor. Esse provedor, por sua vez, né, ele tem uma faixa de vários endereços IPs. O que é o endereço IP? É o endereço que cada
device tem, né? Que que ele libera, né, para cada roteador desse, então, acessar a internet. E esse provedor aqui, então, como que ele funciona, né? Então aqui são o que a gente chama de roteadores, né? Então assim, eu tenho vários roteadores que é o que permite então eu acessar a minha internet. Esse meu provedor aqui, né? Vamos supor que eu tenho aqui a Vivo, né? Vivo Fibra. Então através da fibra eu estou conectado aqui, né? E esse meu provedor aqui, ele está conectado a um backbone, né? O que a gente chama de um supercomputador que está conectado com a internet do mundo, né? Então aqui esse meu provedor de acesso, ele está conectado a um backbone no Brasil que permite ele acessar a internet do mundo inteira. Então vou mudar aqui o ícone. E ele está conectado à internet do mundo. Então seria hoje basicamente o desenho que a gente tem, né? Quando a gente pensa em internet, é exatamente isso, né? O usuário ele está ali com o celular está conectado a um roteador, esse roteador está conectado a um provedor de internet e através de roteadores poderosos, né? Ele está conectado ao backbone aqui no Brasil, então ele está conectado, né, numa rede aqui no Brasil e essa rede está conectada na rede do mundo, que é o que permite que eu navegue na internet, né? Então aqui eu tenho o endereço IP, né? Então aqui está o meu usuário. Então pensa que toda vez que o usuário acessa o seu aplicativo, onde ele vai chegar à fonte de dados, ele tem que passar por tudo isso até chegar ali ao seu banco de dados, até chegar ao back-end da sua aplicação, né? Então é uma jornada longa, né? E é assim que a internet funciona. Então como que funciona a internet, né? Você tem que entender assim, primeira coisa, endereço IP, né? O que é o endereço IP? Cada dispositivo na internet é atribuído a um endereço IP, que ou seja, Internet Protocol, protocolo de internet único. Esse endereço é o número da casa em um endereço postal e permite que o dispositivo se encontre e se comunique na vasta rede de internet. Então não existe um IP duplicado, tá? Então não existe. Se você pegar aqui, você vai ter um IP público, né, que é o IP que você vai ganhar do seu roteador, e aqui o seu roteador vai te mandar um IP local que é da tua máquina, né? Então aqui dentro da tua casa você pode ter um IP parecido com a casa de outra pessoa, mas o IP que esse roteador aqui recebe, que ele já está te dando a internet, né, para todo mundo, esse IP aqui é único, né? Então não existe outro IP igual, né? Então isso é importante. Segunda coisa que a gente precisa, servidores e clientes. A comunicação na internet geralmente ocorre entre um servidor, um computador poderoso que armazena e fornece as informações, e um cliente, o dispositivo que está usando para acessar a internet. Por exemplo, quando você acessa um site, seu dispositivo cliente envia uma solicitação ao servidor que hospeda o site, e o seu servidor responde enviando os dados do site de volta ao seu dispositivo. Então eu tenho aqui, né, o cliente que está consumindo a internet, né, ou seja, ele está vindo aqui. Como ele sabe que esse cara está requisitando, né, então ele sabe exatamente para quem ele tem que enviar aquele site, aquela página, e retorna essa informação para o usuário. Terceira coisa que a gente tem que pensar são os protocolos de comunicação. Para que as comunicações aconteçam de forma organizada e padronizada, a internet usa protocolo de comunicação. Os mais conhecidos são, né? Então vocês vão ouvir muito falar disso, né? HTTP. O que é o HTTP? É o Hypertext Transfer Protocol, né? Utilizado para transferir página de web. Então HTTP é o que? Ele simplesmente transfere um hipertexto, né? É um protocolo de transferência de hipertexto, né? Que é um arquivo em HTML. Né? Então, quando você está aqui e você acessa uma página, né? Então ele te retorna ali em texto e ele sabe que é uma página que tem que ser renderizada, tá? Além do HTTP, tem o HTTPS. Acho que vocês já viram alguns sites, né? Sites considerados seguros trabalham com HTTPS. É a mesma coisa do HTTP, só que por outro lado ele tem uma criptografia que protege os dados, né? Então os dados ele trafega de forma criptografada e não aberta, né? Então é uma segurança a mais. Temos TCP/IP, né? Que é o
Transmission Control Protocol, o Internet Protocol. Ele é um conjunto de regras que governam como dados são transmitidos e recebidos na internet. Então o TCP ele envia, né? O IP ele consegue retornar esses dados e consegue recriar o arquivo, né? Então o TCP/IP ele é contínuo, né? Então hoje é um dos protocolos. Tem o SMTP, né? Que é o de envio de mensagens. Tem o FTP, né? Também que a gente usa para transferir arquivos. Então tudo isso são protocolos de comunicação com a internet, tá? Quarta coisa que a gente precisa para que uma internet funcione: roteadores e redes. Os dados viajam pela internet por meio de uma série de redes e roteadores. Os roteadores são dispositivos que encaminham pacotes de dados entre as redes, garantindo que eles sigam um caminho mais eficiente até o seu destino. Esses pacotes podem passar por vários roteadores de redes antes de chegar ao dispositivo de destino, né? Então nós temos aqui o nosso roteador, né? Temos o nosso provedor que tem um roteador que está conectado à internet. Então ele sempre vai procurar o caminho mais rápido para chegar na tua casa, tá? Então aqui você pode ter vários roteadores, né? Então, ou seja, ele sempre vai buscar o caminho mais rápido para que a mensagem que você está buscando, a página que você está acessando, chegue mais rápido ao seu dispositivo. Precisamos também de DNS, né? Domain Name System. Né? Como os endereços IP são difíceis de lembrar, o DNS traduz o nome de domínio. Então, por exemplo, hoje quando você acessa um site, tipo www.google.com.br, na verdade ele é um endereço IP, existe um endereço IP. Só que o DNS transforma, né, aquele número em nome, né? Então, através do DNS você chega no endereço da página, endereço IP. É que fica mais fácil para a gente lembrar, senão a gente ia ter que ficar lembrando várias sequências de números, ia ser muito mais complicado. Então, para isso que existe o DNS. Então, o DNS ele vem para resolver essas questões. Sexto ponto, precisamos de navegadores e aplicativos, né? Para acessar e interagir com o conteúdo na internet, utilizamos os navegadores, né? Vocês já usaram o Chrome, Firefox, Safari, né? O Edge. Então tem vários tipos de navegadores que conseguem pegar um protocolo lá, que é o hypertext HTML, e transforma aquilo em uma página que é renderizada. Agora você fala assim: nossa, mas por que eu tenho que saber essas coisas tão básicas, né, para eu conseguir desenvolver? Isso é muito importante, né, quando você cria um sistema que a gente chama de balanceamento de cargas, tá? Então imagina o seguinte, né? Isso aqui é o que o usuário está usando para acessar o teu site, tá? Então ele bateu em tudo isso daqui e aí ele foi lá para a nuvem para poder utilizar o teu aplicativo, né? Então imagina que o seu aplicativo ele está aqui numa nuvem da Amazon, né? Então quando ele faz todo esse trâmite, ele tem que chegar até aqui, né? E quando ele chega aqui, ele vai obter os dados, vai fazer todo o caminho de volta e retorna para o seu celular. Só que existe uma coisa muito interessante que a gente chama que é balanceamento de carga, né? Então o balanceamento de carga é todo feito calculado em cima disso. Não sei se vocês já perceberam, né? Quando você está tipo no centro de São Paulo, você está usando lá um aplicativo que nem Mercado Livre e percebe que ele é rápido. Aí você vai para o interior, né? Vai lá para o interiorzão de Minas e vai acessar o mesmo aplicativo Mercado Livre e percebe que ele está lento. Aí você pode pensar assim: puxa, mas a internet aqui desse lugar é horrível, né? A internet é ruim, por isso que o aplicativo está lento. E muitas vezes não é, tá? Muitas vezes é o balanceamento de carga. Porque o que eu faço aqui, ó, na Amazon, né? Eu posso configurar a minha nuvem, né? Então eu posso ter servidores melhores. Então eu posso ter servidores melhores aqui quando eu falo de São Paulo. Então, por exemplo, quando eu estou montando a minha infra para São Paulo, eu coloco aqui vários servidores, né? Então eu tenho uma estrutura muito melhor quando eu estou trabalhando em São Paulo. Por quê? Porque eu sei que em São Paulo eu tenho um alto consumo, né? Eu tenho muita gente acessando, então por isso em São Paulo eu coloco mais servidores, né? Eu deixo... Então essa aqui é a minha infra de São Paulo. Então aqui em São Paulo eu vou ter um custo aqui, então eu vou balancear a minha carga e eu vou deixar 3 servidores.
Mas eu penso assim, poxa, mas lá em Minas Gerais eu tenho pouco acesso do meu aplicativo. Então não tem porquê eu ter um custo tão grande para atender aquela região também. Então o que eu faço? Quando o meu usuário for de Minas, ele vai ter uma infra menor. Porque lá em Minas, né, são poucos usuários. Então ao invés de eu ter esse monte de servidor, eu vou ter só um para poder atender Minas Gerais. E assim eu reduzo o meu custo, né? Porque a nuvem ela custa cara. Então o que ele vai fazer? Através do endereço IP do meu usuário aqui, desse meu roteador, eu sei exatamente aonde ele está. Então se esse meu usuário estiver consumindo em São Paulo, então ele vai consumir aqui uma rede com mais servidores, ou seja, vai ser mais rápido o aplicativo. O aplicativo responde muito mais rápido. Mas se o meu usuário estiver em Minas, então ele vai ter apenas um servidor com tudo para poder atender ele. Então às vezes não é porque a internet está lenta, tá? Muitas vezes é isso, é o balanceamento de carga. Então o que eu faço? Eu sei regiões onde eu tenho o maior consumo do meu aplicativo e eu deixo a minha infraestrutura melhor. Eu tenho mais servidores, né? Eu deixo ali servidores com mais processadores para atender aquela região. E região que eu sei que eu tenho poucos acessos, então eu faço um balanceamento de carga e ali eu deixo os servidores mais fracos, né? Ou seja, para eu não ter tanto custo. Porque não faz sentido eu ter um custo igual para atender todo mundo, né? E também seria ruim eu onerar onde eu tenho muitas vendas por um estado que eu quase não vendo nada, né? Meu aplicativo ali quase não é usado. Aí conforme a demanda vai crescendo, vamos supor, né? Que aí aqui em Minas eu começo a ter muita venda, então eu posso vir aqui e melhorar a infraestrutura também de Minas aos poucos, né? De forma elástica. Por isso que é importante a gente entender, né? Que esse mecanismo da internet, como a internet funciona. Né? Porque tudo hoje funciona pela internet e você tem que pensar em balanceamento de carga quando você desenvolve uma aplicação, né? Então um dos primeiros pensamentos que você tem que ter é isso: como que eu vou dimensionar a usabilidade do meu app, né? Então, ou seja, aonde eu sei que ele vai ser mais consumido, onde eu tenho mais pessoas usando, então eu vou ter uma infra melhor ali e então eu vou ter uma nuvem melhor para atender aquela região. Aonde eu sei que eu tenho pouca visibilidade, né? Então eu vou deixar uma infra mais básica. Ou simplesmente eu posso pôr também, eu sei que São Paulo é meu carro forte, então eu vou ter essa infra para São Paulo com muito mais parruda, né? Muito mais forte. Vou até pôr mais um servidor aqui, para ele ficar ainda mais forte. E aqui eu vou deixar para o resto do Brasil. Então quando o São Paulo estiver acessando, ou por exemplo, fala assim, quando for São Paulo e Santa Catarina, que é onde eu tenho o maior polo de consumo, ele vai usar essa infra. E quando for os outros estados, ele vai usar essa infra aqui com menos recursos, só que porém mais barato e meu custo é menor. Então a gente tem que pensar muito em custo quando desenvolve. E um dos pontos assim que o custo é maior hoje, né, de hospedagem de um site é o serviço de nuvem, né? Porque hoje tudo fica em nuvem. Então você vai subir um banco de dados, você vai subir lá um serviço, lá uma arquitetura de eventos, né? Ou seja, baseado em um evento, eu quero que starte alguma coisa, tudo isso fica em nuvem e tudo isso tem custo, né? Então por isso que um dos primeiros serviços aí que a gente precisa entender quando a gente fala de arquitetura de software, desenvolvimento de software, é entender como a internet funciona, entender que eu posso, através ali dos meus roteadores, eu saber exatamente onde o meu usuário está, né? E eu permitir que ele navegue de forma mais rápida. Você não vê as pessoas, né? Muita gente que instala VPN para fingir que está em outro lugar, por exemplo, vou instalar uma VPN aqui e vou colocar meu IP como se eu estivesse nos Estados Unidos, porque aí a Netflix roda mais rápida. Né? Por quê? Porque a Netflix ali, ela sabe que os Estados Unidos tem um consumo muito grande e ele acaba tendo ali uma infraestrutura melhor para atender os Estados Unidos. Né? Então é assim que funciona, né? Então tudo muito baseado na onde a pessoa está, a sua faixa de IP, como que funciona. Então essa aula de hoje foi bem teórica, foi mais para você entender esse conceito de como a internet funciona e de como ela é importante para o nosso desenvolvimento. Espero você na próxima aula. Um grande abraço e até mais.